Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre massas de ar. Vamos nessa? Então vamos nessa, massas de ar. Antes de mais nada, eu peço uma coisa para você. Você deixe seu like no vídeo. Aliás, se puder também se inscreva no canal, beleza? Vamos lá, massas de ar. Já parou para se perguntar como é que o vento se desloca na nossa atmosfera? Qual que é o nome desse vento que se desloca na nossa atmosfera? Como é que as chuvas, como é que o frio chega no lugar? Como é que o calor chega em um lugar? São as massas de ar. O que é uma massa de ar? Massa de ar é uma grande quantidade de ar, é uma massa de ar, tá? E esse ar é homogêneo, ele tem uma característica em comum, e geralmente não, essa massa de ar, ela carrega com ela a mesma característica do lugar que ela surgiu. Então, se é uma massa de ar que surge na linha do Equador, por exemplo, essa massa de ar vai carregar com ela calor, porque a linha do Equador é uma região quente. Se essa de massa de ar ela surge em uma região polar, ela vai carregar o quê? Polos. Não, ela vai carregar frio. Ela vai carregar gelo, porque o polo é muito frio. Se essa massa de ar surge num oceano que está na linha do Equador, por exemplo, ela vai carregar chuva, porque é uma massa de ar que surge na água. Então, ela vai carregar o quê? Água, chuva. Então, galera, a massa de ar, ela carrega com ela a característica do lugar que ela surgiu, né? Característica relacionada à temperatura e umidade, certo? Característica relacionada à temperatura, umidade e também à pressão, né? Esqueci de falar da pressão. Mas principalmente, ó, a gente vai pensar aqui, temperatura e umidade, tá? Então, igual eu falei, né? Surgiu no oceano, úmida. Surgiu no continente, geralmente ela é seca, tá? Lembrando que é geralmente, tá? Tem as exceções. No polo, fria. No Equador, quente. Beleza? Entendido? Isso é massa de ar. E a massa de ar, você vai lembrar lá do filme Elementos, né? Aquela nuvenzinha soprando as coisas, aquilo aí é uma massa de ar, tá? A massa de ar, ela vai se dissipando pelo caminho. Porque senão, por exemplo, uma massa de ar que saísse do Polo Norte, ela ia levar frio para o mundo inteiro, se ela não se despasse, se ela não fosse se desfazendo. Então, a massa de ar, pelo caminho dela, ela vai se desfazendo, tá? Então, uma massa de ar que passa por uma região mais próxima do Equador vai ter uma força maior do que quando ela chegar lá na região mais ao sul, mais ao norte do nosso planeta, certo? Então, conceitos importantes. Próxima pergunta. Quais são as massas de ar que agem sobre o Brasil? Importante isso aqui, hein? Quais são as massas de ar que estão aqui no Brasil? Aí você olha esse monte de letras aí e fala, nossa, professor, lascou. Lascou não, é fácil. Olha a lógica aqui comigo. Verão, estação do ano verão, solstício de verão, tá? Nós temos, por exemplo, aqui, ó, a massa de ar, ó, M de massa de ar, E de equatorial, porque está na linha do Equador, e A de atlântica, porque sai do Oceano Atlântico. Portanto, é uma massa de ar equatorial. Equatorial é o que mesmo? Isso, quente. E é atlântica, porque sai do Oceano Atlântico. O oceano vai provocar chuva ou seca? Chuva. Então, é uma massa de ar que carrega com ela calor e chuva, certo? Então, a massa de ar equatorial atlântica carrega calor e chuva no verão. Então, por isso que as cidades, né, do litoral, no verão, tem chuvas também, certo? Constantemente a gente assiste o carnaval, por exemplo, que acontece geralmente em fevereiro ou março, e o carnaval tem chuvas lá no meio do desfile, justamente por conta dessa massa de ar, né, que atinge o Rio de Janeiro, né? Falando do carnaval do Rio, por exemplo. Ou de Salvador, né, da maioria das capitais. Por exemplo, já aqui para o cantinho, nós temos aqui, ó, a massa de ar equatorial, né, é de equatorial, e o C de continental. Aqui é um daqueles asteriscos que eu falei para vocês, hein, das exceções. Essa massa de ar, ela surge na linha do Equador, portanto, carrega calor. Ok. Porém, né, ela surge numa região continental que é a Amazônia. E a Amazônia, meu amigo, ela é muito úmida, tá? Ela é muito úmida porque, além de ter o maior rio do mundo em volume de água e em extensão, provoca uma grande evaporação, essa região tem lá a zona de convergência intertropical levando chuvas para ela, e essa região, por exemplo, tem as florestas. E as árvores, elas também provocam evaporação, a chamada evapotranspiração. Nós, seres humanos, nós suamos através da nossa pele, né? A árvore sua através das suas folhas, e esse suor chama-se evapotranspiração. Como lá tem muita árvore,
tem muita evapotranspiração, até porque é um lugar muito quente, a árvore vai suar muito, tá? É uma sauna para todo mundo, para a árvore, para os animais, enfim. Então, nesse lugar vai ser uma massa de ar quente, mas apesar de ser continental, ela será úmida. Inclusive, ela é tão úmida que ela vai ter um nome específico, chama-se rios voadores, tá? Então, essa massa de ar, inclusive, ela é importantíssima para o Brasil, porque ela que leva chuvas para o interior do Brasil. Se você desmatar a Amazônia como um todo, você automaticamente está cortando as chuvas do centro-sul do Brasil. Então, essa massa de ar ela é fundamental para trazer vida para o Brasil. Por isso que o desmatamento da Amazônia é tão preocupante, certo? Então, essa massa de ar no verão é que traz as chuvas para o nosso país. É por isso que o nosso verão do clima tropical, ele é um verão quente e úmido, exatamente pela força dessa massa de ar. Nós aqui no cantinho, aqui embaixo, nós temos a massa de ar tropical, massa de ar tropical continental. Essa aqui já vai ter a característica tradicional. É uma massa de ar tropical, portanto, tropical é quente, está entre os trópicos, né? Lembra lá do vídeo sobre zonas térmicas. E é continental, portanto, ela é seca. Essa aqui não está numa região de grandes florestas. Então, a massa de ar tropical continental, ela leva seca, né? Mas perceba que as setinhas dela são mais tímidas em relação à massa de ar equatorial continental. Então, essa massa de ar no verão, ela fica mais bruta, porque está no verão, está na região, o Equador está recebendo mais calor que o normal. Então, ela fica mais forte e ela consegue sobrepor na maior parte do tempo essa massa de ar tropical continental. Aqui embaixo nós temos a massa de ar tropical atlântica, que leva chuvas também para o litoral do Brasil, né? Do mesmo jeito que a massa de ar equatorial atlântica. E aqui embaixo nós temos de forma mais tímida a massa de ar polar, a de atlântica. Então ela vai levar frio, né? E pouca umidade, porque massa de ar polar, ela tem pouca umidade porque ar frio, ele não tem tanta evaporação, né? Então, ar frio, ele leva menos umidade do que um ar quente, certo? Vamos para o inverno agora. Aqui no inverno as coisas vão se modificar. Perceba que a força da massa de ar equatorial continental é bem menor. As setinhas no inverno dela estão mais fraquinhas. Por quê? Porque está no inverno. Quem vai ser a maioral aqui vai ser massa de ar fria. Então, quem vai chegar com mais força no Brasil é a massa de ar polar atlântica. Ela vai ter uma força maior, vai atingir mais áreas. E aí essa massa de ar polar atlântica, como eu disse, a massa de ar ela vai se dissipando. Como ela é polar, ela vem de muito longe. Então ela vai trazer frio, mais ou menos frio, serão frios, principalmente no centro do Brasil vai ser ameno, vai ser um friozinho. No sul do Brasil já é um frio um pouquinho mais intenso, porque o sul do Brasil está mais perto da origem da massa de ar polar. E ela vai ser com pouquíssima chuva, então vai trazer, principalmente no centro do Brasil, seca. Então, ó, no interior do Brasil nós temos aí, né, o verão chuvoso e o inverno seco, exatamente pela ação dessas massas de ar. A massa de ar equatorial continental leva chuva no início do ano, no verão, e a massa de ar polar atlântica, ela leva frio e seca no meio do ano, ok? E o litoral? O litoral continua recebendo as massas de ar, né, atlânticas, né, tanto a tropical quanto a equatorial, e por isso, no meio do ano, no litoral, continua chovendo, porque as massas de ar continuam ali favorecendo, né, a formação de chuvas. É claro que é menos chuvas, tá? Não são menos chuvas no inverno, mas continua chovendo. Certo? Aqui nós temos uma pergunta que você pode fazer, mas professor, e a massa tropical, equatorial do Pacífico? Por que ela não nos faz diferença? Por que ela não nos atinge? Porque nós temos no oeste da América a chamada Cordilheira dos Andes. E essa Cordilheira dos Andes, ela bloqueia essas massas de ar de passarem para o lado de cá. Então essas massas de ar, ó, elas ficam bloqueadas pelos triângulozinhos aqui, ó, que são as montanhas da Cordilheira dos Andes. Inclusive, tá? Nós temos o seguinte aspecto, tá? Aqui tá só o Brasil, mas se você for olhar a América, lá perto da Cordilheira dos Andes, nós temos desertos. Inclusive o deserto mais seco do mundo, que é o deserto do Atacama. E um dos processos da formação do Atacama é exatamente a Cordilheira dos Andes bloqueando as chuvas que chegariam ali. Aqui nós temos um outro conceito que é a frente. Frente é onde está esses triângulozinhos aqui, ó. O que é a frente? É o local onde a massa de ar fria, né, e a massa de ar quente, elas se encontram. E aí, o nome frente fria e frente quente
tem relação com a força da massa de ar. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos uma frente fria, porque a massa de ar ela é maior, né? A massa de ar polar é maior do que a massa de ar quente. Certo, pessoal? Então, recapitulando, massa de ar é um conjunto de ar que carrega com ele esse conjunto de ar, essa massa de ar, carrega com ela as características do lugar que ela surgiu. Se ela surge em um lugar quente, ela vai carregar com ela calor. Se ela surge em um lugar frio, ela carrega com ela frio. Se ela surge no oceano, ela carrega com ela água, vai ser úmida. Então, a massa de ar, ela carrega características do lugar que ela surgiu. E aí, por onde ela passa, ela carrega essas características. As massas de ar, né, ao longo do seu caminho, elas vão se dissipando, tá? Então, é por isso que uma massa de ar polar, no centro do Brasil, ela não traz tanto frio assim, tá? No centro do Brasil. Mas, no sul do Brasil, por exemplo, ela já leva bastante frio. Por outro lado, ela leva seca no meio do ano, no nosso inverno. Então, as massas de ar, elas têm essa configuração, elas vão se desfazendo, mas elas são importantíssimas para o clima global, certo? Por exemplo, a massa de ar equatorial continental, que se forma na Amazônia, ela é a responsável por trazer as chuvas para o centro-sul do Brasil no verão, certo? Então, ela é importantíssima, ela é imprescindível para o nosso país. Espero que você tenha chegado até aqui e tenha aprendido alguma coisa. Caso você tenha gostado da aula, deixa o seu like mais uma vez, né? Caso você já tenha dado like, cuidado para você não dar tirar o like, né? Comenta, né, se você quer algum vídeo específico, quer exercício, alguma coisa assim, né? E, sei lá, aparece por aí, beleza? Obrigado pela companhia e até a próxima.